Bom, pessoal, eu estou aqui com um projeto agora, que é um projeto um pouco mais detalhado, né? Um pouco mais cheio de informações. Ó, vou dar uma passeada por ele para vocês verem, né? Eu tenho várias folhas, cada folha tem um tipo de informação. Por exemplo, aqui eu tenho a implantação do projeto, a planta de cobertura, a planta de situação, todos aqueles elementos que a gente viu em aula, né? A planta do primeiro pavimento, do segundo, do terceiro pavimento, com vários detalhes, já com toda a alvenaria, com as cotas, com textos, com os blocos de esquadrias, com as indicações de nível, com todos os elementos, tabelas que você pode ter no projeto, legenda, o projeto já está na escala. Nós vamos aprender a montar o desenho na folha de uma maneira diferente do que foi feito aqui nesse projeto, tá? Aqui nós vamos aprender da maneira correta mesmo. Mas isso aqui serve mais para ilustrar que um projeto complexo, ele tem tantos elementos que você precisa organizar o projeto de uma maneira que você consiga rapidamente identificar alguns elementos e fazer algumas alterações. Por exemplo, se eu quisesse alterar essa parede aqui, do jeito que está aqui é muito confuso, tem um monte de objetos em volta, poderia causar alguma confusão, fica difícil de visualizar o desenho. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: o desenho ele é organizado em camadas, que a gente chama de layers. Cada camada tem um tipo de informação. Por exemplo, essas esquadrias aqui, janelas e portas, né? Elas ficam numa camada. Os textos que ficam aqui no meio ficam em outra camada. As cotas ficam em outra camada. A hora que eu quiser desligar uma camada dessas e visualizar somente as outras, sem aquela camada, eu posso fazer isso, né? Então, sempre que eu estou desenhando no AutoCAD, eu estou desenhando numa camada. Até agora a gente tinha desenhado tudo misturado, né? Saía tudo branco na tela, etc. Agora não, agora a gente vai começar a desenhar de uma maneira mais organizada. Aqui em cima eu tenho uma lista, por aqui assim, ó, lista de layers. Esses são os layers, ou seja, essas são as camadas em que a pessoa que fez esse projeto organizou o projeto. Então, se observar aqui, eu tenho alguns elementos do tipo, eu tenho cotas, né? Eu tenho as achuras de paredes, eu tenho as paredes em si, a linha da parede, vegetação, eu tenho mobiliário, eu tenho as esquadrias, eu tenho equipamentos que eu utilizei aqui, né? Na montagem do desenho, enfim, cada elemento foi colocado num layer. Veja só como é que fica um desenho quando ele tem os layers bagunçados, né? Então eu tenho muitos layers e alguns são repetidos. Por exemplo, cota. Olha, tenho dois layers para cotas. Qual deles é o certo? Eu preciso então fazer um desenho de uma maneira mais organizada. É isso que a gente vai tentar aprender a fazer aqui. Por exemplo, se eu estou visualizando essas portas aqui. Se eu clico, notem que está marcado 0 aqui. Quer dizer, o layer que está sendo usado no momento é o layer 0. Mas quando eu clico num objeto qualquer, aqui na lista de layers aparece qual é o layer desse objeto que eu cliquei, né? Se eu seleciono o objeto e paro o cursor em cima, também aparece no cursor qual é o layer desse objeto. Então, mas veja, eu tenho o nome do layer dele. Se eu não quiser que ele apareça mais na tela, né, todos os objetos que estão nesse mesmo layer podem ser desligados. Basta eu fazer o seguinte, vou apertar um ESC, vou vir aqui na minha lista de layers, vou procurar esse layer, esquadrias, ó, e vou clicar nesse solzinho aqui. Pronto, eu desliguei. Então todas as esquadrias foram desativadas, né? Não tem mais nenhuma esquadria no projeto. Se eu quiser visualizar, eu posso voltar aqui e ligar essas esquadrias. A mesma coisa para textos, por exemplo, né? Eu clico aqui, ó, deixa eu ver, layer textos. Então vamos lá, quero desligar esses textos. Eu venho na minha lista, procuro por textos, clico, ó, desativei. Então não tem mais nenhum texto desses aqui de indicação de área, indicação de nome daquela área, né? Então, o layer é muito importante para você organizar. Veja como o desenho vai ficando mais limpo conforme você vai desligando esses itens, né? E aí fica mais fácil de você enxergar o projeto. Outra importância do layer é em função da questão das cores. Você pode colocar cor num objeto independente dele estar numa camada ou não. Mas o mais correto é cada camada ter uma cor e você aplicar aquela cor em todos os objetos que estão naquela camada para todos ficarem uniformes. No AutoCAD, a cor, na hora de imprimir, ela é associada com a espessura. Então, quando você manda imprimir, você pode dizer, olha, tudo que é vermelho
é para sair na espessura 0,1. Tudo que é branco é para sair na espessura 0,5, por exemplo. Tudo que é amarelo na espessura 0,2. Você consegue montar uma tabela na hora de imprimir, na hora de plotar e associar cada cor com a sua espessura. Nós vamos então aprender como é que a gente cria essas camadas, como é que a gente coloca os objetos nas camadas, como é que a gente liga e desliga as camadas, fala qual é a cor de cada camada, qual é a espessura de cada camada, se ela vai ser plotada ou não. Enfim, esse é o assunto desse vídeo aqui.